2 João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Eu vou repetir. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Obrigado, Pai, por essa palavra, que o Senhor venha falar com cada alma aqui nessa noite, por cada espírito que está aqui, que é eterno, por cada vida que está aqui, é eterna. Fala conosco nessa noite, enche-nos do pão vivo, vindo do céu. O Senhor Jesus continua sendo alimento para nós, Ele continua sendo alimento para as nossas vidas através da palavra. Que cada mente possa entender a palavra, que cada coração possa guardar essa semente, para que ela possa produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero falar nessa noite sobre três coisas que estão, ou melhor, não que estão, mas que são o que Deus é, que é o amor, que é a graça e que é a misericórdia de Deus. Amém? Nós precisamos saber e conhecer um pouco mais profundo sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia. Eu quero começar falando, querido, sobre o amor. Você percebe que o amor de Deus, ele é um amor que não ama com interesse, mas simplesmente ele ama. Você vê que lá a história do povo hebreu, quando estava escravo no Egito, na realidade era um povo que estava lá no Egito, foi levado para lá, primeiramente por José, que depois começou a governar ali, e o povo hebreu começou a crescer ali. E você vê que eles estavam escravos, Deus não precisava deles. E você vai ver que a palavra de Deus diz assim, lá em Deuteronômio 7,7: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Um povo que estava escravo e Deus amou a eles. Deus escolheu um povo para que daquele povo, o povo hebreu, que depois é chamado também de povo judeu, dele nascesse o Messias. Mas Deus escolhe um povo que não tinha nada de especial, simplesmente porque amava. Ele foi lá no Egito e tirou aquele povo da escravidão e fez desse povo um povo de Deus, um povo escolhido. Então esse é o amor de Deus. O amor de Deus que olha para aqueles que estão escravos hoje, aqueles que estão escravos do pecado, que estão escravos dos vícios, que estão escravos dos prazeres, mas mesmo assim Deus o ama e quer tirar dessa escravidão. Porque o amor de Deus, ele é um amor que ama sem interesse. Você vai ver que Deus nos ama primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a gente às vezes pensa que Deus me ama hoje porque eu estou amando. Não. Deus te ama antes que você até existisse. Ele já te conhecia e sabia o teu nome. Então Ele amou você primeiro. O amor de Deus sempre vem primeiro. Amém? Nós só devolvemos para Ele aquilo que Ele está nos dando. Nós o adoramos, nós cantamos para Ele como fizemos nessa noite. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele é o amor. Amém? Você sabia que Deus nos ama hoje? A gente nunca deve ter parado para pensar nisso. Ele nos ama com a mesma intensidade que Ele ama seu Filho Jesus. Sabia disso? Com a mesma intensidade. Você imagina o quanto o Pai ama o Filho. É a mesma quantidade que Ele te ama. E como um filho também. Então o amor de Deus, ele é muito grande. Então por isso que eu posso me sentir seguro. Eu posso me lançar nas mãos desse Pai e descansar a minha vida. Porque Jesus não ficou no túmulo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. O Pai não abandonou o Filho. E com aquela mesma intensidade, esse mesmo amor que estava sobre Jesus e não deixou Ele no túmulo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo amor que está sobre mim nessa noite. Por isso que eu não temo, querido, nada, nem o vale da sombra da morte, porque o amor de Deus com que Ele me ama é a mesma intensidade com que Ele ama seu Filho.
E eu me sinto honrado por saber disso. Que hoje Deus está olhando para mim, que agora Deus está olhando para mim, o Pai está olhando para mim e me amando com a mesma intensidade com que Ele ama o seu filho. Então você pode descansar no Senhor, querido. Pode descansar no Senhor. Amém? Você pode deixar seu coração solto nos braços de Deus. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele entregou Jesus por nós. Ele entregou Jesus por nós. Ele nos amou tanto que Ele deu o próprio Filho. Por isso que ele entrega o Filho, porque Ele nos amou tanto. Você imagina o quanto de amor o Pai não tem pelo Filho unigênito. E para Ele dar esse Filho por nós, o quanto Ele não nos ama. Por isso que lá em Romanos 8, vai dizer assim: se Ele deu o seu único Filho por nós, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele deu tudo o que Ele tinha, o Filho amado, para levar pecado na cruz, levar desgraça na cruz, levar enfermidade na cruz, a Bíblia vai falar: será que Ele não vai nos dar hoje, juntamente com Cristo, todas as coisas? E aí vai dizer em Romanos 5,7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele prova o seu amor. A gente, sendo pecador, Ele deu o seu único Filho. Então não tem como nós duvidarmos desse amor, e às vezes nós estarmos em situações que nós ficamos pensando: será que Deus me ama? Isso é uma afronta, porque se Ele deu o Filho para morrer por nós, como que Ele não nos ama? Não existe essa questão no coração de nenhum cristão, querido. Ele te ama sim. Todas as vezes que a dúvida pairar na sua alma, você lembra de Cristo na cruz, morrendo por você, suspirando por você ali, levando dores por você ali, levando uma coroa de espinho por você ali. E você pensa no teu coração e medita nessa palavra e diz: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Amém? A maior prova de amor, a maior prova de amor é o Pai dando o seu Filho para morrer por nós na cruz. Por que Deus nos ama? Porque a gente sabe que Deus não precisa da gente. A gente sabe. Mas você sabe, querido, Deus tem uma fidelidade com a honra dele. Porque quando Ele criou o homem, Ele soprou no homem. E disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você carrega a imagem de Deus. Você carrega a semelhança de Deus. Por isso que Deus te ama e Deus não te deixa. Por isso que Deus é fiel a você. Porque você carrega a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Lembra da parábola das 10 dracmas? A parábola das 10 dracmas fala que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela acendeu a lâmpada e saiu caçando essa dracma por tudo quanto é lugar. E quando ela achou, ela fez uma festa pela dracma perdida. Na realidade, uma dracma não vale nada, querido. Se a gente for calcular na nossa moeda hoje, uma dracma vai valer de 50 centavos até no máximo R$2. Por causa de dólar e tanta coisa, mas mais ou menos nessa faixa. Então uma dracma, dá para fazer uma festa quando você acha uma nota de 50 centavos na sua casa? Eu achei 50 centavos, ligo para todo mundo, Almir, Lourdes, coisa. Sábado em casa um churrasco, uma festa, porque eu achei 50 centavos que estava perdido. Quem que faz isso? Mas a mulher disse que ficou feliz e deu uma festa porque ela achou a dracma perdida. Aí você fala assim: mas aquela dracma não valia nada. Só que tem uma coisa, querido. Aquela dracma que valia mais ou menos 50 centavos, ela trazia uma imagem nela do outro lado. E a imagem era a imagem do imperador. Então ela tinha valor, porque o Império Romano, a imagem do imperador que dominava o Império Romano estava estampada ali. E é nisso que eu quero trazer o amor de Deus. Por que você tem amor? Pastor, eu não valo 50 centavos. Eu acho que a gente vale até menos que isso.
mas você traz a imagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que Ele te ama e Ele derrama esse amor sobre a tua vida. Então nós temos que abrir o coração para sentir esse amor do Pai por nós. E abrimos os nossos horizontes da nossa visão espiritual para tentar enxergar pela fé o quanto Deus nos ama. Porque muitas vezes, com os nossos atos, com as nossas dúvidas, nós acabamos às vezes testemunhando para as pessoas que Deus não nos ama. É o que a gente passa, mas não é isso que nós deveríamos passar. Amém? Firme, querido. Firme. Nós casamos, nós somos noivos de Jesus, nós temos um compromisso na alegria e na tristeza. Amém? Na alegria e na tristeza. Eu sei que Ele me ama. No meio dos meus sofrimentos, eu sinto o amor de Deus. E é isso que me faz ficar vivo no meio de tanta perseguição e luta. Por que a Igreja de Cristo não morreu até hoje? Nós estamos em 2015 e ela não se acabou com tanta perseguição. Porque no meio de tanta perseguição e sofrimentos, e homens que foram mártires, que morreram queimados, que morreram degolados e crucificados pelo nome de Jesus, mas no meio de tanta luta, no meio às vezes de tanta pobreza, porque tantos lugares se tornaram pobres, porque o império, ele travava tudo ali para que aquelas pessoas não progredissem, não tivessem às vezes nem o que comer. Mas por que eles não negaram ao Senhor? Porque no meio de tanta perseguição, o amor de Deus continua sendo derramado. E quando a gente se sente amado, a gente se levanta e a gente não nega a Cristo por nada. Amém? Por nada a gente não nega a Cristo. Então Ele nos ama, querido. Ele nos ama. Diz para quem está do teu lado: Jesus te ama com amor eterno. Aleluia, Senhor. Que nós possamos sentir a abundância do teu amor, Senhor. E muito mais do que isso, nós possamos transferir para as pessoas que estão do nosso lado esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Oh, glória. Outra coisa que nós estamos vendo aqui, a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? Misericórdia é uma palavra que vem do latim miseres, que significa miséria, e córdia, que vem de cardia, de coração. Então, literalmente, misericórdia do latim significa colocar o coração na miséria do outro, ou colocar a miséria do outro dentro do seu coração. E no caso aqui nós estamos falando de Deus. Então, quando a gente fala assim, Deus tem misericórdia, é porque Ele está olhando o nosso estado, a nossa miséria, a nossa situação, mas Ele está colocando dentro do coração dele a nossa situação, a situação da humanidade. Amém? E é isso que o Pai faz, Ele coloca dentro do coração. O Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, e compadecer aqui é o mesmo sentido de misericórdia, né? Assim o Senhor se compadece daqueles que os temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que somos finito, Ele sabe a nossa situação, o nosso sofrimento, a nossa, como é que eu vou chamar aqui, a nossa fragilidade. Porque o homem, querido, ele pensa que ele é um super-homem. Ele assiste o filme do super-homem, ele acha que aquilo é verdade. Então ele se acha que ele é o cara forte, que ele sempre vai vencer, que ninguém pode segurar, que ele não precisa de Deus, que na realidade às vezes ele tem na cabeça dele que ele é um Deus. Ah, meu querido, um tombinho que bate a cabeça na quina, acabou o super-homem. Nós somos pó, nós somos frágil. E nós só estamos até aqui porque a misericórdia do Senhor nos trouxe até aqui. Amém? A misericórdia nos trouxe até aqui. E nós precisamos da misericórdia de Deus. Lamentações 3:22 vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E olha lá que interessante o 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oh, a misericórdia do Senhor toda manhã, querido. Você levanta, ela se renovou na sua vida. Ela se renovou na sua vida. É mais um dia que Ele vai olhar o seu estado e o meu estado de pó, de finito. E Ele vai ter misericórdia de nós. Porque ela não tem fim.
Porque se a misericórdia do Senhor não existisse, eu tenho certeza que eu já teria sido consumido. O Senhor já teria me queimado, o Senhor já teria acabado com a minha vida. Mas Ele tem misericórdia. Porque eu não sei aqui quem nasceu em berço evangélico. Mas querido, quem não nasceu em berço evangélico aqui antes de vir para o Senhor, o que a gente já aprontou? E se não fosse a misericórdia do Senhor? Ele dizia raio na cabeça dele, que o raio parta, né? Que o raio parta. Ele explodiria com um, queimaria outro. Ele ia acabar com todo mundo, não ia ficar com ninguém. Mas Deus, Ele é misericórdia. E se renova todos os dias. Lá em 2 Crônicas 20, 21. Onde o exército de Josafá, ele foi guerrear contra 3 reinos. Ele sabia que ele ia perder, mas ele buscou o Senhor, ele clamou, eles se humilharam, eles jejuaram naquele dia, e disse: Senhor, o que será de Judá? E aí o profeta vem e fala a palavra para ele, diz assim: olha, não tenham medo, eu quero que vocês montem um exército, mas eu quero que vá na frente do exército cantores louvando o Senhor. E qual a música que nós vamos cantar? Qual era a música que eles cantaram quando eles foram para a guerra? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua dura para sempre. Olha que lindo, eles marchando, e aquele povo achando que vinha um povo cheio de espada na frente, cheio de tantas coisas, cavalos, carros, e quem ia à frente? Os cantores cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto ele cantava a bondade e a misericórdia de Deus, Deus fez com que os 3 reinos lá no vale, um matasse o outro, por causa da misericórdia do Senhor. Amém? Querido, não pense que Deus não olha. Ele sabe a nossa situação. E Ele contempla a nossa situação. E Ele tem misericórdia da nossa situação. E glória a Deus, porque Ele tem misericórdia da nossa situação. Ele tem misericórdia da nossa vida. O céu hoje só tem muitas pessoas lá, que já adentraram lá e estão vivendo lá. E eu estou com uma inveja santa deles que já estão lá. Porque, querido, a misericórdia de Deus foi até o fim por cada um deles. É verdade, você não tem uma inveja santa de quem já está lá? Como eu queria estar lá nas ruas de ouro, só alegria, vendo a glória de Deus, vivendo no meio da glória de Deus, numa liberdade 100%, sabe, querido, é o melhor lugar para a gente estar, né? É no quintal de Deus, lá no céu. Mas a misericórdia de Deus levou cada um desses que já estão lá, e vai nos levar também, amém? Porque amanhã ela vai se renovar sobre a nossa vida. E glória a Deus por isso. Oh, Deus maravilhoso. E a misericórdia de Deus, para encerrar, ela sempre termina. Não terminou não, irmã. Essa parte, ainda temos que falar da graça. A irmã já fez assim. Que o pastor Edson gosta de pregar. Hoje está acabando mais cedo. Aconteceu. A misericórdia de Deus sempre termina com uma coisa chamada graça. Porque eu não disse que misericórdia é quando você vê a miséria do outro e você traz isso para o seu coração, ou falando de Deus. Só que tem uma coisa, muitas vezes, e na maioria delas, nós temos misericórdia de alguém. A gente olha alguém numa situação na rua, caído, outro bebendo, outro morrendo nos vícios, a gente não tem uma misericórdia, diz: ai, coitado, a gente fala. Só que a gente não faz nada, porque a nossa misericórdia fica só na misericórdia. Mas a de Deus termina com graça. O que é graça? Favor imerecido. Está alguém ali numa situação terrível, caído no chão, vivendo nas ruas, vamos dar um exemplo, passando fome, e você tem misericórdia. Mas quando a tua misericórdia te leva a fazer alguma coisa por aquela pessoa, e você vai lá e faz, isso termina em graça. Porque é um favor imerecido. Você não conhece, não é parente seu, você nem sabe quem é, você vai lá e dá uma comida. E você vai lá e põe uma roupa nele, que a pessoa está passando frio. Você vai lá e dá um cobertor para ele. Então é uma misericórdia que termina em graça. E a misericórdia de Deus sempre, ela vai terminar em graça sobre a vida das pessoas. E é sobre essa graça que eu quero falar agora, querido. O que é graça? Quando a gente faz graça e outro dá risada? Não é esse tipo de graça. A graça na Bíblia significa favor imerecido. É uma gentileza que Deus faz sem a pessoa merecer.
É um favor que Deus vem trazendo sem a gente merecer. Então isso se chama graça. E nós vemos isso na vida de Adão. Se eu e você fôssemos Deus, imagina, todo dia, vamos dizer, imagine na tua cabeça, todo dia você vem no jardim que você criou. Lá estava Adão. Aí você vem, você fala com Adão, você tem aquela comunhão, aquela coisa toda. E Adão sabia que não podia comer daquele fruto, que ele morreria. Aí chega um dia lá, o que o Adão fez? Está escondido. Se ele está escondido, porque ele já comeu. Porque ele escondeu de Deus quando ele pecou. Eu duvido que nós fôssemos derramar graça sobre a vida de Adão. Talvez a gente dizer, rapaz, eu não avisei você, agora você vai se lascar. Sabe o que Deus faz, querido? Ele mata um animal, tira a pele daquele animal e veste Adão. Sabe o que é isso? Graça. Ele derramou graça sobre Adão, ele perdoa Adão, Adão continuou vivendo. Eu tenho certeza que Adão está no céu, embora da burrada que ele fez, né? Mas Deus derramou graça. O que é graça? Favor é merecer. Você não merece, cara. Ele estava tentando se cobrir com folhas de figueira. E Deus foi lá e socorreu ele. Eu vou fazer roupa para você. Você não merece, mas eu vou fazer uma roupa de couro para você. De graça, você não vai pagar nada. Quem pagou foi o animal, né? Que teve que derramar o sangue, que tipifica Jesus, a maior graça, derramando o sangue para nos vestir com vestes de justiça e não estarmos nus na presença do Senhor. Amém? Então, nós vemos isso na vida de Adão, nós vemos isso na vida de Noé. Deus poderia mandar o dilúvio e destruir tudo, não. Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e Deus derrama um favor imerecido e diz, Noé, você não sabe o que é barco, mas eu vou dar uma planta para você, você vai ser o primeiro homem a construir um navio. O Titanic afundou, mas o de Noé, que não tinha tecnologia nenhuma na época, o de Noé ficou 377 dias, sem afundar, numa água abundante sobre a terra. Mas eu vou fazer isso, Noé, porque eu vou derramar sobre a sua vida graça, favor imerecido, sobre você e sobre toda a tua família. E por causa dessa graça nós estamos aqui hoje. Porque se Deus destrói isso tudo, nós não estaríamos aqui, nós não existiríamos. Então nós vemos graça na Bíblia. Nós vamos vendo isso na vida de tantos homens. Volto a falar daquele povo que estava na escravidão. E Deus escolhe Moisés, né, pela graça, derramou nele essa graça e diz, tu és o libertador, eu vou te colocar lá. Vai lá e manda as 10 pragas para tirar um povo escravo. Tudo pela graça. E as 10 pragas enviadas, aquele povo sai, ele abre o mar vermelho pela graça. O povo passa a pé enxuto. Ele sustenta por 40 anos com água e com maná pela graça. E todos os dias nós estamos sendo sustentados pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Anjos estão acampados ao nosso redor o tempo todo. A gente não vê as guerras que estão sendo travadas por causa de nós. Porque nós somos muito importantes para Deus, senão o diabo também não estaria interessado em acabar com a nossa vida. Nós somos muitos porque nós trazemos a imagem de Deus, querido. Então essa graça o dia todo. Está ali anjos te guardando, o Espírito Santo santificando por dentro, Deus tirando armadilhas que vai te tirar do caminho da tua vida, pela graça de Deus. E nós também não podemos viver sem a graça, sem o amor, sem a misericórdia e também sem a graça. Amém? Diz para quem está do teu lado, eu desejo que você esteja cheio da graça do Senhor. Amém? E você vê que Deus, Ele é tão gracioso, que quando o sol nasce, ele nasce sobre os bons e sobre os maus. Eles merecem sol? Tem gente que não merece, sabia? Que o cara vai levantar amanhã só para matar, só para roubar, só para destruir, só para levar drogas. Esse cara merecia ter um sol? Não, mas a misericórdia de Deus, querido. É a graça sendo derramada, favor imerecido. Favor imerecido. Porque até muitos desses, amanhã, vão entregar a vida para o Senhor. Por isso que a graça já está preservando ele aqui, mesmo fazendo coisa errada.
como que essa graça é importante para nós, querido? Vivemos debaixo da graça do Senhor. Efésios 2,8 fala o quê? Pela graça sois salvos. A salvação é de graça, você não paga nada para ser salvo. Tudo vem dele. Até a fé para a gente crer, porque se você continuar o versículo, diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé é um dom de Deus. Até para crer, é Ele que dá para a gente. Deu Jesus, dá a fé, dá a salvação, dá o Espírito Santo, dá anjo. A gente não tem nada. A gente só entra com uma coisa, que isso Ele dá para nós, só isso. Dizer sim, para ter Ele como Senhor e Salvador, só. O resto tudo é Ele que faz. Por causa de quê? Da graça. Por causa da graça. Amém? O que Jesus é? Diz assim comigo, Jesus é a graça encarnada. Lê comigo, abre lá João, capítulo 1, versículo 14, Evangelho, tá? Nós vamos ver o 14 e o 16. Que essa graça de Deus acabou encarnando, é o próprio Cristo. João, capítulo 1, versículo 14. Depois nós vamos ler também o 16. E aí vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ó, Ele se encarnou, se fez carne, cheio de graça. Então a graça, ela se encarna. Como é que é o nome dessa graça? Jesus. É o favor imerecido que veio até mim. Aí você pula para o 16 e vai dizer assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a graça. A graça veio por meio de Jesus. Amém? Jesus é a graça encarnada. E nós vamos ver que quando ele estava no seu ministério, quanta graça ele derramou por pessoas que não mereciam. Zaqueu, um grande ladrão. Se Zaqueu vivesse na nossa época, com certeza ele moraria em Brasília e seria um deputado, um governador ou um presidente, porque o cara roubava. E eu falo para você, será que a gente daria favor para um ladrão? Aí Jesus, no meio de uma multidão andando, ele quer dar graça para o cara que era ladrão. E diz: Zaqueu, desce, porque nessa noite eu preciso ficar na tua casa. O que é o Salvador entrar na casa de um ladrão? É favor imerecido. Você não me merece. Você não merece a minha presença na sua casa e nem a salvação. Mas eu quero trazer para você de graça a salvação. E ele salvou Zaqueu. Aí vem a mulher adúltera, que pela lei ela tinha que ser apedrejada. E era um pecado considerado terrível para os judeus, o adultério, que é a quebra de uma aliança. E aí trazem a mulher lá para ser apedrejada diante de Jesus. Porque eles queriam ver Jesus dizer assim: não apedrejem ela. E eles diziam: blasfemou contra a lei de Moisés. Aí Jesus fica lá escrevendo no chão. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. E aí eles perguntam: e aí, Senhor, vamos apedrejar ou não vamos? E ele levanta os olhos e diz: ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí pegou eles, né? Eles quiseram pegar Jesus, Jesus pegou eles. Não tinha como pegar Jesus. E aí foi saindo um por um. Jesus podia apedrejar, você sabia que ele não tinha pecado? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual de todos ali não tinha pecado? Jesus podia pegar uma pedra e puf, na cabeça dela. Mas não, eu quero derramar um favor imerecido para ela. Quero derramar graça. E diz: filha, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então você vê Jesus derramando graça. E o que ele faz na nossa vida hoje? Graça todo momento. Toda bênção, toda vitória que a gente recebe, todo livramento é uma graça imerecida. Porque só a salvação da cruz nós não precisaríamos mais de nada. Mas ele vem com um monte de coisa no pacote aí. Ele abençoa o casamento, ele abençoa a casa, ele abençoa a família, ele abençoa tudo. Ele vai abrangendo todas as áreas.
Amém? Então nós vemos Jesus, querido, alcançando todas essas pessoas. E eram pessoas pecadoras. Nós não estamos falando de gente boa. Aí ele vai lá no tanque de Betesda, onde estava aquele paralítico. Aquele homem deitado na maca que já fazia acho que 38 anos, né? Que levavam ele ali. Ele era pecador. Quando Jesus disse assim para ele: pega a tua maca, a tua cama e vai. Diz que mais tarde Jesus encontra ele no templo, porque ele nem sabia quem o curou, porque perguntaram para ele: quem te curou no sábado? Não pode. Mas de repente ele encontra Jesus, e Jesus fala o que para ele? Não peques mais. Então era um pecador. E aquele homem deveria estar numa cama por causa de algum pecado terrível. Mas Jesus dá uma chance para ele pela graça e diz: levanta, pega a tua cama e vai, não peques mais. E quantas chances Jesus tem nos dado? Quantas vezes Jesus tem nos dado um novo voto de confiança? Sabe por quê? Por causa da graça. Por causa da graça. E nós vivemos debaixo de uma abundante graça, viu, querido? Debaixo de uma abundante graça. Podemos citar tantas coisas aqui. Da mulher samaritana, que ele foi lá no poço, uma mulher que já tinha 5 maridos, agora estava com um 6 que não era dela, e ele leva a salvação para ela. A mulher é curvada no templo, que tinha um espírito maligno que fazia aquilo com ela, por causa de um pecado, que Jesus depois também perdoou os pecados dela. Você vê Jesus encontrando com todo mundo. Aí Jesus começa com sua graça, quando ele ressuscitou, a usar pessoas para manifestar a sua graça. Ele pega Paulo, manda Paulo lá para Éfeso, uma cidade que só tinha feiticeiros e bruxos. E se converteram em massa os feiticeiros e os bruxos da cidade, porque viram que os sinais que Paulo fazia, ninguém podia fazer, só um Deus podia fazer. E queimaram aqueles montões de livros na praça. Todos os bruxos e feiticeiros se entregando a Jesus Cristo. Por que Jesus se interessou por bruxos e feiticeiros? Por causa da sua graça. Por causa da sua graça. Aí Jesus manda Paulo para uma cadeia com Silas. Sabe por que Paulo e Silas foi preso? Para salvar o carcereiro e sua família. Olha o que Deus faz. Paulo e Silas apanhou por um propósito. Aí à meia-noite eles começaram a louvar e dar graças ao Senhor. A prisão treme, as cadeias se abrem e o carcereiro ia se suicidar. Aí Paulo sai e diz: não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí Paulo vai lá pregar o Jesus da graça para ele. Ele diz: e agora? Nós queremos fazer o quê? Como é que a gente faz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eles creram, foram batizados e abençoados. Olha como é que a graça do Senhor faz. Ela pega uns caminhos estranhos para encontrar aquele que ninguém dava nada. Os loucos. Aquele que não é para que seja. É assim que a graça funciona, querido. Ela sonda os corações sobre a face da terra. Sobre nós a gente pensa: mas eu mereço a graça porque eu estou na igreja, eu sou bom. Não, querido, Deus, a mesma graça que está sobre a tua vida está sondando as esquinas, os becos, as esquinas onde estão as prostitutas. A graça está querendo alcançar aquelas mulheres, fazer essas mulheres mãe de família. Está tentando alcançar os homossexuais, os que estão vendendo drogas nas esquinas. Porque quanto ex-drogados nós não conhecemos, quanto ex-traficantes nós não conhecemos. Sabe por quê? Olha, não merecia, porque o que ele fazia era para ser condenação de morte. Mas a graça do Senhor foi lá e abriu o coração, e a graça entrou e salvou. A graça do Senhor está sobre todos. Amém? Essa passagem vai dizer assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam o quê? Abundante graça. Por que faziam tantas coisas? Porque haviam abundante graça. Quanto você quer da graça? Quanto que você deseja dessa graça do Senhor? Eles receberam abundante graça. E nós não podemos desejar o menos que isso, querido. Eu quero abundante graça do Senhor. Como um rio fluindo do meu interior, eu quero abundante graça na minha vida. Eu preciso dessa graça do Senhor. Amém? Olha lá, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um
E por meio de um só, que era o Adão, reinou a morte, muito mais os que receberam o quê? A abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, por Jesus Cristo. Sabe por que a gente reina sobre todos os poderes? A gente reina sobre todas as situações. Reinar é exercer autoridade. Sabe por quê? Porque a abundante graça está sobre as nossas vidas. Amém? Aí você vai para o 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi o que ele fez na cruz, veio o quê? A graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Olha que palavra, querido, que palavra, que palavra. Essa graça que não pode faltar sobre as nossas vidas. Tiago 4,6 vai dizer assim, ó, para quem é oferecida a graça. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer ver um homem e uma mulher agraciado? Olha a humildade que ele tem no coração. Olha a intensidade, o nível de humildade que ele tem. Se é o cara que tudo ele quer se levantar, tudo ele quer justificar, tudo ele quer peitar, tudo ele quer... A graça de Deus não vem sobre essa vida, mas sobre aqueles que são humildes diante do Senhor. Aqueles que se humilham e sempre esperam no Senhor, Ele dá abundante graça para essa pessoa. Amém? E concluindo, querido, eu quero que você abra lá comigo em João 3,16, depois nós falamos o 16 e o 18. Evangelho de João 3,16. O amor de Deus é assim. O amor de Deus faz com que Ele tenha misericórdia de nós. A misericórdia de Deus vem trazer graça sobre as nossas vidas. E essa graça vem trazer justiça. Porque você sabe que tudo que o homem faz, ele tem um juízo sobre a vida dele. E juízo também e justiça andam junto. Não é porque fala juízo que às vezes é sempre coisa ruim. Não, às vezes o juízo é para trazer coisa boa. Porque a justiça, você plantou coisa boa, o juízo de Deus vem sobre a tua vida, a justiça, e você recebe aquilo que você plantou. Amém? Você olhou para ele? Eu falei para ele, ele não estava olhando. É você mesmo, irmã. Amém? Olha aqui o que diz então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amor. Ele olhou para a terra, amou as pessoas, e o amor dele trouxe o quê? Misericórdia. Porque ele amando, ele viu o estado de miséria. Aí ele diz assim, preciso fazer alguma coisa com esses miseráveis. Então o que ele fez? Amou de tal maneira, aí ele vem fazer. Que deu o seu Filho unigênito. Quando ele dá, o que é que nós falamos lá? Misericórdia vem trazer graça. Porque a favor é merecido, ele deu. Ele não pôs Jesus na cruz e diz, olha, a partir de hoje, quem não trouxer 100 quilos de ouro não tem direito a essa salvação. Não, ele deu. Então, o amor que trouxe misericórdia, que trouxe graça, aí diz assim, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é justiça. Então agora vai ter uma justiça, vai ter um juízo. Quem crê no meu Filho, tem vida eterna. Olha lá o 18, que continua falando da justiça. Quem nele crê não é julgado. Quer dizer, mesmo em vidas você já não vai ter mais julgamento nem condenação. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então isso fala de justiça. Porque seria injusto eu crer e pagar um preço para andar com Jesus e o outro não crer e ir para o mesmo céu que eu vou. Então isso é justiça e juízo. Crê, você já está salvo. Não crê, já está condenado. Então olha lá onde vem amor, que traz misericórdia, que traz graça, que traz justiça de Deus. Mas tudo isso não é porque merecemos, é porque Ele quer nos dar. Amém? Você imagina que gostoso lugar onde Deus está. Você imagina o prazer do lugar. Ele não precisa de nós, mas Ele quer que a gente esteja lá com Ele, por causa do seu amor, da misericórdia, da graça e da sua justiça. Amém? Vamos nos colocar em pé comigo, queridos.